Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Café Milionário de Ribeirão Preto. Eu sou Ismar Cabral Menezes, para quem não me conhece, fui juiz na nossa cidade de Ribeirão Preto, sou advogado, sou empresário e hoje nós estamos aqui no podcast, nesse espaço do Júnior Camperoni, para receber uma pessoa muito especial, uma mulher que você que está conosco vai ouvir um relato de uma história de coragem, reinvenção e fé. Uma mulher que, por mais de 3 décadas como advogada, reestruturou toda a sua vida, depois de um momento muito difícil, um momento em que ela praticamente desistiu. Então, hoje eu quero trazer a vocês todos algo realmente especial e algo que é uma chave na vida de cada um de nós, porque nós podemos até pensar em desistir, mas nós devemos voltar a acreditar em nós. E essa pessoa é a amiga, colega, a advogada que está aqui conosco, a Suzana Koch. Suzana, muito bem-vinda ao Café Obrigada. Milionário. Todos que estão aqui estão totalmente abertos aí para perguntarem, se quiserem, entrarem no canal, curtirem e divulgarem, compartilhem, porque hoje podem ter certeza, é uma tarde muito especial. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço a vocês todos. É uma honra estar aqui e falar do que a minha vida se transformou, como se transformou para eu estar vivendo hoje o que eu chamo de viver o extraordinário. É isso que eu estou vivendo agora, prestes a completar 65 anos, mas vamos lá. Amém, amém. E você, como a gente tem dito, você é um case. Um case em todos os sentidos. Você é um caso de amor à vida, de amor à profissão. Eu posso dizer que, gente, eu fui juiz federal do trabalho por mais de 20 anos. Eu pertenço ao judiciário, entre aspas, já por mais aí de 35 anos. Meu pai era advogado. E é muito raro nós vermos pessoas como você que conseguem se renovar. Eu digo isso até em causa própria, porque eu também já tenho quase 57 anos de idade, como falei, anos dentro do judiciário, vivendo o judiciário. Houve momentos em que eu também olhei e falei, a minha época passou. Como eu brinco, eu sou da época do papel. Nós somos da época do papel, né? Máquina de escrever. Máquina de escrever. E a gente olha e fala assim, gente, será que eu envelheci a tal ponto que eu devo parar, abandonar? Só que aí a gente vê que o nosso conhecimento e a nossa força é muito maior. Fala um pouquinho de você para a gente. Bom, eu sou advogada, formada há 35 anos, né? Atuo desde sempre, mas a minha atuação era meio limitada porque eu tinha uma questão familiar, então, assim, de cuidados mesmo, então eu não pude desenvolver todo o potencial que eu tinha e que eu tenho, né? Sim. E era aquela advocacia tradicional, aquela advocacia de indicação, aquela coisa assim que hoje em dia já morreu. Não tem como sobreviver numa advocacia tradicional hoje, né? Se quem está fora do digital, está fora do mundo, né? Nunca imaginei trabalhar com inteligência artificial. E hoje as coisas evoluíram muito, né? E nós vimos essa evolução, né? Nós somos da época quando começa o computador, celular, aí depois veio o fax, né? Eram coisas da nossa época, Sim. né? E hoje nós temos o computador que faz tudo, papel carbono. Sujava todo o dedo, Fazia petição, era um sofrimento Eu fazer lembro na Justiça petição. do Trabalho tinha advogado que fazia petição inicial com mimeógrafo. Não, era cruel, era cruel. Em 93 eu consegui comprar uma máquina de escrever que tinha um corretorzinho de texto. Aquilo era glória, né? Em 95 eu comprei o primeiro computador e usado ainda, mas, né, porque era uma coisa muito cara, Sim. né? Sim. E olha o tanto que a gente evoluiu, o tanto.
E me fala uma coisa, como é que foi enfrentar esse sentimento dessa necessária e obrigatória mudança? Eu cheguei no limite. Eu cheguei no limite. Era fazer alguma coisa ou aposentar. E eu tinha decidido que eu ia me aposentar. Lá em dezembro de Você já me contou 2022, essa história. eu decidi que não tinha mais o que fazer, que era melhor eu ter um rendimento parco do INSS e poder fazer alguma outra atividade, Então, mas você né? falou dezembro de 22. Dezembro de Você se 2022. formou na Ah, advocacia em que ano? em 1900 final de 89, 1990. 1990. É. Então, depois aí de toda uma jornada gigantesca, você falou, vou parar e vou vender bolo. Vou vender bolo de Vou pote. vender bolo de pote. Há de convir que é jogar toalha mesmo, né? Sim, sim. Era assim, eu não conseguia faturar mais do que no mês que conseguisse faturar 3.000, 3.500, era, meu Deus, é um milagre, tá? E isso é a dor de muitos advogados hoje. Muitos profissionais. Muitos que não conseguem pagar suas contas. Não. Até eu lembrei agora, assim, e olha só, gente, a gente está falando aqui da advocacia, do direito, é o assunto, né, da mesa que a gente vai mais falar, mas a verdade é uma só, muitos profissionais de muitas áreas enfrentam esse mesmo problema. Há pouco tempo atrás, e foi o que eu lembrei agora, eu estive numa pizzaria aqui em Ribeirão Preto, um lugar muito agradável, fui muito bem recebido, muito bem atendido. A hora que eu deixei a mesa, né, que eu estava deixando o ambiente, indo embora, eu falei pro cara que me atendeu, eu falei, cara, parabéns. Há muito tempo que eu não era tão bem atendido como eu fui agora. Você é o proprietário, né? Eu falei assim, não, imagina, eu sou funcionário e ainda sou freelancer. E acredito que eu seja o mais antigo aqui, justamente porque eu sou freelancer. Eu venho toda semana, mas eu tenho outra atividade. Eu falei, é mesmo? E você faz o quê? Desculpa a pergunta. Eu sou fisioterapeuta. E a minha esposa, que está no caixa, também é fisioterapeuta. E nós temos uma clínica de fisioterapia. Então, olha só, o cara é um profissional capacitado, fez lá, se formou, estudou, tem a sua clínica. E, lógico, não há de se desmerecer de maneira Não, alguma a não. atividade dele ali como garçom. Muito pelo contrário, fazendo o melhor, fazendo assim por excelência, mas fazendo para sobreviver. Né? E hoje a gente vê, infelizmente, a maior parte dos advogados tendo a mesma dificuldade. Né? Não tem como você bancar um escritório com um faturamento de 3.500, 4.000, vai lá, com muita sorte, 4.000 reais no mês. Não banca um escritório. Fora os juízes que não liberam os alvarás. Né? Sim, sim, sim. Eu posso falar um pouquinho, porque eu sou Sim, juiz aposentado, sim. então. E hoje, advogado, a gente vive Fora a nessa demora que dificuldade. fica para É uma guia de levantamento, qualquer coisa assim. Você não consegue fazer uma guia de levantamento antes de 60 dias, 70 dias. E qual foi o gatilho? Diz para mim. Aí aconteceu, Qual foi o gatilho? foi o Facebook, que a aconteceu? internet. Eu um dia lá mexendo no Facebook, me cai lá um patrocinado de um advogado vendendo uma mentoria. Essa mentoria, ele prometia um faturamento, ele dizia que seguindo a técnica dele, seguindo as orientações dele, que ele tinha um plano para a advocacia que te ajudava a faturar 20 mil mensais, 20 mil reais mensais, que era o mínimo que ele entendia como decente, e ele ainda brincava, ele falava assim, eu não admito que aluno meu ganhe menos que um juiz de direito, então tem que faturar 20 mil por mês. É uma visão bem interessante. E ele prometia nessa mentoria, era advogado sustentável, o tema, e tudo que ele falava fez muito sentido. Eu assisti algumas lives dele, e fez sentido, né? Para mim fez muito sentido, né? E eu fazia assim, esse menino, porque é um menino, ele tem, eu conheço muito hoje, é o Vinícius Nunes, e ele tem Pode fazer propaganda. 37 anos, vamos falar 37 do anos, Vini. ele tem o Vini, ele tem uma Vini, história de vida fantástica, tá? É um menino guerreiro, lutador, e está hoje entre os grandes players do mercado, tá? No digital.
E aí eu fiquei alucinada, eu queria comprar essa mentoria, só que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha um limite no cartão de crédito para comprar, eu não tinha essa possibilidade. E aí ele fez um pré-lançamento, e aí vieram as aulas dele. Ele fazia 4 ou 5 aulas naquela semana, e no sexto dia vendia ali a mentoria. Sim. Eu fiquei alucinada, porque eu queria. E eu não sabia, eu vou contar aqui, é meio assim, eu não conhecia nada, eu era totalmente analógica. Eu tinha um Instagram que tinha, acho que, assim, as pessoas da cidade onde eu fui criada, e tinha, assim, umas 5 ou 6 fotos. Eu não sabia nada, eu não sabia onde era o direct. E ele, a todo tempo lá, ele falava, me chama no direct, vai lá no meu direct. Tinha até um prêmio que eles faziam um sorteio que estava no direct, e eu não sabia onde era isso. E eu fui pesquisar onde era o direct e acabei descobrindo. E para Não é só você, não, viu? Fica em paz que não é só para minha você, não. sorte e infortúnio do Vini, depois que eu descobri onde era o direct, eu mandava assim, olha, Direct. mensagem, 40, 50, 60 mensagens no dia, pedindo para ele abrir o boleto parcelado, que era a única forma que eu visualizava de poder comprar essa mentoria, porque eu não tinha o dinheiro, a integralidade para fazer à vista ou para fazer no cartão, não tinha essa possibilidade. E aí, para mim, Deus me abençoou demais, dia 25 de janeiro, ele abriu, e aí depois, várias vezes, ele citou essa minha insistência. No primeiro dia na aula inaugural, ele lembrou disso. Legal. E ele falou, e assim, eu entrei na turma 4 dele, né? E aí foi, assim, fantástico. Em 50 dias, seguindo dicas dele, legal. Eu vou abrir aqui, em 50 dias da mentoria, eu faturei mais de 70 mil. Então, aquilo... Quantos dias? 50 dias, 70.700 reais. 35 mil reais, em média, no mês. Foi. Pra quem tirava de 3 a 4. Mas assim, eu segui orientações que ele dava, sim, fui fazer uma técnica. Conseguiu o que todo mundo precisa. É resultado. E aí eu comecei. E aí, depois que começou a minha campanha, porque, na verdade, o que ele orienta, o que ele ensina, é fazer o tráfego pago, que é permitido pela OAB, existe um provimento, acho que é o 205 da OAB, que permite, né? Sim. E aí faz esse tráfego pago, eu atendo hoje o Brasil todo, de forma totalmente digital. E ele ensina a ter nichos de sustentação no escritório. É uma coisa muito, muito fantástica. O que seria esse nicho de sustentação? O nicho para a pessoa que não conhece entender melhor. Por exemplo, eu atuo em 3 nichos, vai. Uhum. Hoje, no meu escritório, eu tenho DBA, que é defesa em ação de busca e apreensão de veículo, eu tenho superendividamento e eu tenho revisional de contrato de veículo, tá? E revisional de contratos de produtos bancários, tá? Então, a tua área específica mais direito forte bancário, hoje é direito bancário. Direito bancário. Desde a parte de financiamento, veículo, tudo. E a parte de empréstimo mesmo. Sim. Seu CDC... Enfim. Crédito consignado. Leasing não existe mais, né? Não, mas cartão de crédito, cheque especial. Eu sou advogada do endividado, tá? Eu advogo... Você é advogada de 99% dos brasileiros. População Se falar, então, em juiz, né, e funcionário público, acho que é quase 100%, né? Porque a maior lista, né, do Banco do Brasil hoje de débitos é servidor público. É servidor público. É a famosa folha consignada, né? Empréstimo consignado em folha. Né? Os bancos cometem inúmeras abusividades, inúmeras, tá? Vamos falar... Continuo falando já no direito bancário ou tem mais algum? Pode ter? É o seu nicho. Então tá. É o seu produto de prateleira. Tá. O superendividamento eu faço através de eu tenho um pouco de tráfego pago, tá? E tenho o orgânico.
E hoje, assim, a minha trajetória, para quem não sabia onde era o direct, hoje eu tenho TikTok, eu tenho mais de quase 59 mil seguidores Olha no isso. TikTok. É mais do que a população da minha cidade, que tem em volta de 47 mil habitantes, que É é verdade, é Jardinópolis. Jardinópolis, é Então, eu já cidade tenho regional. mais do que a Então, população. mas e é um alcance tremendo, É. porque E, até mesmo para quem conhece a rede social, tal, não tem um número assim de E olha, seguidores. eu tenho esses seguidores e eu não faço dancinha no TikTok, tá? Mas publico, mas publico lá diariamente de Ai, 3 a essa é 4 boa. postagens sobre o direito bancário, sobre os direitos do consumidor. Porque, Ismar, se banco fosse bom, chamaria sofá. Sofá é macio, Legal, banco é gostei, duro. Então, gostei, partindo dessa premissa, gostei. é assim, quem tem, assim, sabe, o, o, o banco, as instituições financeiras, eles fornecem crédito de forma irresponsável. Ele sabe que o consumidor não tem, ele tem o perfil do consumidor, ele tem todo o histórico do consumidor, Na verdade, ele se beneficia da da necessidade, né? necessidade. E E do aí desespero. sim, e ele vai emprestando, ele vai, não, faz aqui, eu vou reduzir aqui. Aí ele, muito generoso, esse gerente do banco, chama, olha, você está devendo, vamos fazer, eu vou fazer uma renegociação, a gente junta todas as tuas dívidas. Coitado desse consumidor. Nesse momento, o que ele tinha de uma dívida que poderia ser cobrada através de uma ação monitória, né, uma ação de Sim. conhecimento, passa, ele assina uma confissão de dívida com todos, e aí o banco pode executar esse título. É uma coisa que a gente sempre fala, né? O problema maior de todo e qualquer cidadão, torno a dizer, a gente não está falando aqui direcionado a advogados, nós estamos falando direcionado a todos que estão ouvindo aqui e que vão estar assistindo o podcast, é que, infelizmente, o brasileiro ele não tem conhecimento. E muitas das vezes ele não busca esse conhecimento. Como você bem falou, a verdade é uma só. Infelizmente, com todo respeito, mas o gerente do banco, ele é um funcionário do banco, ele está ali para defender os interesses do Ele não é teu banco. amigo. Ele não é seu amigo. Eu já ouvi, Embora pareça o contrário. sim, eu já ouvi E muitos muitas vezes ele induz, ele Muitos leva ao clientes, erro. muitos clientes falam assim: não, o gerente vai me ajudar, porque Não, o gerente não eu vai. vou no happy hour com ele, ele me chama, eu tenho o celular particular dele. E eu falo: o gerente não é teu amigo, nunca vai Na ser. verdade, a questão pessoal não pode se misturar com a questão do Profissional. nosso dia a dia e a questão profissional. E muitas das vezes isso é muito sério, porque a lei do superendividamento, ela realmente fala isso. O banco ele não pode te oferecer mais do que você tem de capacidade de pagamento. E ele oferece. E muitas empresas, e aí vem o grande problema, Smart, nós temos acabam casos afundando. Nós temos Né? casos de funcionário público que tem um salário excelente, recebe R$ 24.000 por mês. Só que, com todos os descontos, ele chega lá com R$ 2.900. Como é que um pai de família com 3 filhos vai viver com Não, eu cheguei R$ 2.900, a comentar com você. Isso é uma né? realidade. Uma pessoa que nos procurou há um tempo atrás, a aposentadoria dela é de R$ 10.000 e ela tem 9.000 comprometido na folha, no cheque especial e no CDC. Então, assim, são modalidades diferentes, mas que levam a um único resultado. Você está pagando juros para o banco e um juros abusivo. No direito a gente fala contratos leoninos, aquele contrato que ele não permite que você discuta, ele não permite que você escolha e ele simplesmente come todo o seu acervo. Porque vai chegar uma hora que você não tem mais para onde ir. E isso, infelizmente, Sim, sim, é a maior parte da população sim. brasileira. Então a gente tem que deixar isso muito claro. É, um advogado, eu vejo isso, né? Um advogado, ele nasce já, acho que predestinado, né, a cuidar dos problemas das pessoas. Tem muita gente que fala muita coisa de advocacia, né? Como eu já falei, fui magistrado e sempre se ouve muita piadinha sobre os advogados. Mas esses dias atrás eu vi algo que me chamou muita atenção e realmente eu vejo exatamente dessa forma. Um magistrado, ele recebe o problema e ele tem que dar uma solução a esse problema.
Então, você tem lá a petição inicial, o processo que é montado, você tem uma defesa. O magistrado ele tem que tirar de duas verdades uma Ah, realidade, certo? Agora, o advogado ele tem que fazer de um ponto, numa folha em branco, toda uma história, porque você só tem um ponto. Então, o advogado é que realmente promove a justiça. É o advogado que realmente constitui o início de todo o processo ou de todo o procedimento que vai levar a uma sentença. E eu sei que você também tem alguns julgados, também cases, né, que são favoráveis e isso vem na sua carteira. sim, E sim. que isso, para nós todos, é importantíssimo, porque no linguajar jurídico é a jurisprudência. No linguajar comum, tem caso, doutora, a senhora já ganhou? Então, Sim, fala um pouquinho sobre isso para nós, e, entendeu? e- Esse teu resultado. sim, e a gente, assim, como eu atuo de forma totalmente digital, totalmente online, eu faço reunião para conversar com o cliente, passar. Eu atendo o cliente lá do Mato Grosso, então eu tenho que mostrar para ele qual é a situação dele, vai numa busca e apreensão de veículo. Se o contrato dele, eu tenho 3 teses de defesa que são temas pacificados pelo STJ. Exatamente isso. Então, Temas pacificados. então, eu tenho prova social do que eu faço. Eu tenho Legal. outros casos que eu já ganhei, eu abro a tela e mostro para ele, olha, teu caso é idêntico a esse, nós vamos lutar por isso, né? Então, assim, sempre com muita responsabilidade, Sim. não é prometendo, mas como temos temas pacificados, a gente sabe que quando chegar na terceira instância lá, a coisa vai ser garantida, né? Mas mas é isso, o mundo digital é fantástico. E quem me introduziu nesse mundo digital e virou a minha vida, mudou a minha advocacia, é uma chavinha que fez assim, clique, né? E aí eu Legal. comecei a ter um faturamento recorrente, tá? É, hoje eu posso dizer que é muito superior ao que era Sim, com prometido, certeza. né? Que a promessa quando eu comprei essa mentoria, a promessa que eu tinha era o mínimo, tá? Era o que uma pessoa preguiçosa podia fazer, tá? E não sendo preguiçosa, Fatura... porque na verdade você fazia Sim, tudo. sim, para fazer, não, para fazer, assim, mas para Não tinha faturar, o para alcance, né? para faturar 20 mil, era o mínimo, tá? Porque, na verdade, o céu é o limite. Esse é o ponto, o céu é o O limite. céu é o limite. Hoje eu tenho equipe de trabalho, eu não faço mais petição. Eu estou afastada, eu sou CEO do escritório, né? Eu Isso em tenho quanto tempo? Você é CEO isso, do seu escritório em quanto tempo? 2 anos e meio, Então é vai uma fazer 3 anos. É transformação uma de vida. transformação de vida. É uma É isso que eu transformação falo, eu de vivo vida. extraordinário. Hoje eu estou aqui, eu posso. é, gente, são coisas assim fantásticas. Eu, eu não tinha passaporte em 2023, eu não tinha passaporte. Que gostoso. Eu tirei passaporte, eu tenho visto americano, eu tenho condições de viajar, eu Transformou sua tenho vida transforma a minha dentro vida. da sua profissão. Eu vou ter uma velhice com dignidade, Amém. tá? Isso é o mais importante. Assim, dignidade, porque o dinheiro é consequência do trabalho. A realização profissional, a realização de saber que você está ajudando a salvar uma vida, a salvar uma família, porque uma família onde existem dívidas é o caos. As pessoas se matam, se suicidam por dívidas. Então, saber que o teu trabalho pode ajudar uma família, isso não tem satisfação maior, Não, com né? certeza. E desistir da vida é o pior. É, é, Eu costumo dizer que quando a gente desiste é que a gente realmente envelhece, é que a gente morre. exatamente, A exatamente. gente desiste dos sonhos, a gente desiste da capacidade de gerar e a gente acaba entrando, né, como Uhum, muitos estão, no estado de depressão, estado de ansiedade, a sim, falta do sim, dinheiro e impõe, de certa forma, uma morte. E isso estende a família como um todo. com Agora, certeza. é algo muito sério, gente. A gente, quando tem um propósito, a gente não pode deixar, a gente não pode abandonar, a gente não pode deixar de correr atrás. A gente
e tem que lutar até o último minuto por esse propósito. E é quando eu falei da advocacia e de outras profissões. Quando você sente no seu coração que você tem um propósito, que você tem algo que realmente ferve no seu coração, você tem que buscar essa transformação. E eu, assim, eu te admiro demais, você sabe disso. Obrigada. É verdade, eu admiro porque não é fácil. Não é fácil a gente virar essa chave. Não é fácil a gente enfrentar o medo. Não é fácil, às vezes, a gente enfrentar até a exposição, que muitas das vezes a gente fala, mas vão me expor, né? Vão falar que eu sou ridículo. Quantas vezes a gente fala isso na vida? A gente, na verdade, teme muito a nossa aparência perante os outros. Olha só, gente, a gente não deve nada a ninguém. Se a gente tivesse a consciência plena de que eu não devo nada a ninguém e quem paga as minhas contas sou eu, você enfrenta tudo. E você enfrentou. E enfrentou e teve um sucesso assim exponencial. Porque nós estamos falando de um espaço de tempo muito curto E numa do cidade resultado que muito você teve. pequena, Sim, e numa cidade mas pequena. Só que o mercado digital não é a cidade, não né? é a É o cidade. mundo. E isso é o que o Vini falava, o Vinícius Nunes falava isso desde o começo. E eu achei que fazia sentido na minha cabeça. Nossa, o que esse menino fala faz sentido. E foi quando eu embarquei e comecei, assim, não é fácil, E eram tá? nichos que você não conhecia, Não né? conhecia, Você não nichos técnicos dominava. que eu não dominava nem nada, É mas isso aí, a mentoria importante. Tudo assim, novo. extremamente perfeita, tá? Ele fornece tudo, ele ensina tudo e ele dá um apoio. E logo no começo eu já sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. Dentro do ecossistema dele tinha a cúpula, que eram os mentorados dele. Ele começou com alguns mentorados que se destacavam muito, não só pelo sucesso que estavam alcançando, mas pela garra, pela determinação. Então, para poder fazer parte da cúpula, tinha que ter essa mentalidade. E eu, desde o começo ali da mentoria, fazia assim: eu quero entrar para a cúpula, eu quero fazer Você já tinha parte um alvo. disso. Eu tinha um Você alvo, já eu tinha um alvo. queria isso. E aí eu consigo fazer isso com, nem 6 meses da mentoria, porque foi em julho, o primeiro DNA que Você foi muito aconteceu rápido. no Rio de Janeiro. Você foi E muito eu vou rápido. para lá e lá eu entro para a cúpula. Eu consigo fazer o investimento, né, para entrar para a cúpula. E era um grupo, no começo nós éramos ali 50, 60 advogados do Brasil todo, Sim. e um escalando o outro, junto com o nosso mentor, que então, ali era um ajudando o outro, um puxando a mão do outro, e o objetivo da cúpula era fazer 1.000 advogados milionários. Hoje nós temos alguns, tá? Eu posso dizer assim que eu estou em 39º lugar, eu entrei Tá para a chegando. cúpula. Tá chegando. Eu consegui entrar para assim, são bases que a gente tem que alcançar, Sim. e eu consegui alcançar, e de forma recorrente. Então, a gente entra para um outro nível. E hoje eu faço parte, dentro desse ecossistema, tem a Cúpula Black, que é justamente para quem começa a enfrentar, quem já alcançou o objetivo, já fatura mais de 20 mil por mês, de forma recorrente e tudo, mas que agora tem outros entraves, que é criar uma equipe, é a gestão do escritório. Sim. Porque o escritório não é só ter um advogado para fazer petição. Não, tem vários outros setores, né? Sim. E hoje eu tenho uma equipe formada, estou contratando mais, Legal. assim, tudo são degraus. Nós vamos galgando alguns degraus, algumas etapas. E eu vou chegar lá. O meu objetivo vai chegar, é chegar a alcançar. Não só, deixo aqui registrado, o sucesso financeiro é bom, mas a realização que eu tenho É um propósito. é o meu propósito, É um propósito. saber que eu tenho capacidade, que eu tenho, e eu
tenho orgulho de dizer até, eu sou a mais velha, a gente lida lá nesse ecossistema, eu vou fazer 65 anos, eu sou a mais velha. São exemplos de vida. As pessoas lá têm, assim, vai em média 25 anos, são recém-formados. Nós temos recém-formados, nós temos meninos de 24 anos que faturam 300 mil por mês. E a custa de muito trabalho, tá? Não, sim, é uma verdade. O advogado que está saindo da faculdade, muito das vezes ele está perdido. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe para onde ir, porque a faculdade de direito, o direito em si, ele é um leque muito grande de opções. O cara pode prestar concurso público, ele pode ter o seu próprio escritório, ele pode trabalhar em empresas, só que ele sai em um momento em que fala, e agora? Tirando as exceções, filhos de advogados, como eu fui, que eu tinha lá um direcionamento, que a par também de que eu segui outra carreira. Quem herda uma banca. Exato. Geralmente, o advogado ele fica perdido. Então, você que é advogado recém-formado, presta muita atenção em tudo que a gente está falando. Né? E você que é o jovem, você está num mercado que, numa fatia que nós, que somos mais velhos, não nascemos nela. A gente tem que aprender. Até achar o direct. Até achar o direct. Até achar o direct. Então, a gente sabe de uma coisa, e é uma frase minha. Onde existe dor, sempre existirá a necessidade de você vender lenço. Por quê? Porque quando você consegue identificar a dor de uma pessoa e você consegue auxiliá-la nesse processo de resgatar a dignidade dela, cara, você vai ser para sempre alguém muito especial. Eu tive uma cliente no escritório, já na advocacia, que eu lembrei agora, apesar de que a minha advocacia foi a advocacia antiga, né? Que agora a gente vai mudar também, viu? Sim. Já estou falando aqui. Já vai entrar. Vamos mudar esse quadro. Já estou colocando. Preparem-se. Pezinho no digital. Preparem-se. Eu tive uma cliente que ela me ligava quase todo dia. E ela era uma senhora. Ela falava, doutor, é tão bom falar com o senhor é uma pessoa que me passa tanta tranquilidade, mas eu sei que a gente vai perder nosso processo. Eu sei que o senhor não vai ganhar o meu processo. Ela deve estar me ouvindo. E eu falava, calma que a gente vai ganhar. Porque eu também tinha jurisprudência, eu tinha súmula, eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. Eu não posso, um profissional, pelo menos eu digo isso assim de cadeira, pela minha experiência, um profissional não pode adiantar, eu vou ganhar. Mas eu tenho argumentos, eu tenho jurisprudência, eu tenho sustentação suficiente para nós levarmos essa causa até o fim com grande chance de êxito. Agora, eu nunca falei para um cliente meu, certeza de que eu vou ganhar. Porque existe o ditado, né, gente? Vamos lá, cabeça de juiz e gente não sabe o que vai sair. Existe o ditado e somos seres humanos, somos seres pensantes. Não dá para adivinhar o que vai acontecer. A gente não sabe o que o juiz comeu, como ele dormiu, se acordou bem-humorado ou não. Mas a verdade é uma só. Onde existe dor, existe missão. Existe um propósito. E eu falava para ela. E nós ganhamos o processo. E eu liguei para ela um dia. Não vou falar o nome, porque seria muito, muito, muito impróprio da minha parte, mas falei, dona fulana, doutor Ismar. Ela, oi, doutor, tudo bem? Como é que o senhor está? Eu que sempre ligo para o senhor, hoje que o senhor está me ligando. A gente perdeu o processo, né? Eu falei, não, a gente ganhou. Ismar, assim, não tem noção do que é você, na busca e apreensão, você poder ligar para o cliente e falar, olha, nós ganhamos, eu já vivi, nós ganhamos o recurso, nós ganhamos o recurso num agravo de instrumento, assim, nas primeiras defesas que a gente faz, tá? O desembargador mandar o banco devolver o carro, o guincho pago pelo banco e tem que levar o carro. O seu nicho é muito forte. E aí depois tem uma outra coisa. Quando acontece isso, nós vamos conseguir aí, a gente consegue com as instituições financeiras, porque o banco, essas 3 teses, por serem temas pacificados, o banco sabe que vai perder. Acontece de primeira instância, não dá o que nós pedimos, não ganhou, nós vamos recorrer e vamos até a terceira. Nesse meio tempo, o banco pode vender o carro no leilão. Sim. E aí a condenação do banco, ele é obrigado a ressarcir, se
Se comprovada a nossa tese, ele é obrigado a devolver 100% do valor da tabela FIP e uma indenização de 50%, a tabela FIP 100% atualizado, e uma indenização de 50% também da tabela FIP por dano moral. 150% do valor do valor do veículo. veículo. Olha só, Exatamente. gente, é muita coisa. É muita coisa. A gente vai, lógico, ter o espaço reservado. Preparem-se, a gente vai ter o espaço reservado da doutora Suzana. A gente vai ter um espaço reservado através do podcast para desdobramentos de tudo isso que a gente está falando aqui, mas a verdade é uma só. Nós, todos brasileiros, temos direito a sermos, no mínimo, defendidos de tudo aquilo que o sistema impõe, de Sim. tudo aquilo que o sistema traz e draga. Acaba com a vida de uma família, como você bem colocou. Acaba com a vida de uma pessoa, porque o brasileiro tem por hábito viver de dinheiro emprestado. É o cheque especial, antigamente, que todo mundo falava, entrou no cheque especial, não sei mais, depois do cartão de crédito, vieram aí outras É uma bola de modalidades de crédito. neve. Isso, e se torna uma bola de neve. Então, prestem muito atenção. Existe um meio de você resolver o seu problema. Só Existe uma solução. um spoiler. Pode falar. Nós conseguimos, na negociação com o banco, durante esse processo de defesa da busca e apreensão, a maioria dos casos nós conseguimos fechar acordo com o banco numa redução de 70% do valor da dívida. Teve um caso que nós conseguimos, não vou falar a instituição financeira, mas um caso que foi mediação, 82% de desconto. Então, é a mediação, Então, é a negociação. Um veículo que valia lá uma dívida de 100 mil reais, imagina a pessoa conseguir quitar com 30 mil. E não é porque o banco é bonzinho, é porque ele sabe que ele já cobrou juros, ele cobrou taxas abusivas, ele cometeu várias irregularidades. É isso. O banco nunca perde, gente. Não. O banco nunca perde. Olha só, o banco ele tem um seguro embutido em todas as operações, que o Banco Central garante a operação, então o banco nunca perde. E vamos lá de novo, com todo respeito aos gerentes de banco, tá? Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil anos. Eu tive e tenho amigos que foram gerentes e ainda são. É o papel do gerente, mas ele não é amigo do cliente, ele está ali para resolver um problema do banco. Sim, ele é funcionário do banco. Ele é funcionário do banco, resolver de forma que seja mais favorável ao banco, nunca ao cliente. É uma ilusão. E para isso é que existe o advogado que vem aí se posicionando como aquele que conhece e que tem condição de fazer essa defesa. Então, olha só, eu quero te pedir que, se você puder, uma palavra de encorajamento para os advogados, uma palavra de fé, de coragem para todos aqueles que, como você, um dia pensaram, porque a partir de agora você não vai pensar mais, em desistir. Tá. Eu me emociono, porque, assim, o que eu alcancei, Ismar, era, assim, poderíamos dizer assim, impossível, e eu alcancei. Nada é impossível, nada. Nós temos que nos reinventarmos, e assim, acreditar e confiar em Deus, tá? Nós temos propósito, eu tenho certeza, Deus tem um propósito para a gente, assim como nós temos um propósito de vida, né? Então, eu acredito que, assim, é lutar, lutar, é lutar e lutar. Desistir, não existe essa palavra, desistir, renunciar. O que existe é sangue nos olhos, garra, tenacidade, vai para cima. Tá doendo? Vai com dor mesmo. Não desista. Vá em frente porque vai alcançar o objetivo, tá? E assim, é fazer acontecer para não ver o que passou, o que aconteceu. Faça acontecer, não fique esperando. Nós temos que viver o hoje, o agora. É dar o primeiro passo, gente. Sim. É dar o primeiro passo, é sair da cama, é levantar, é enfrentar os leões, os bichos, tudo que tiver na cabeça. A selva. A selva. Tem que levantar, tem que olhar para frente. E sempre haverá alguém disposto a ajudar. De mão estendida para falar, estou aqui e vem comigo que a gente vai fazer acontecer
juntos. Eu quero deixar aqui, como encerramento, entre aspas, tá? Que hoje a gente não ouviu só uma história. A gente ouviu a história de uma mulher que traz como relato, como experiência de vida, um caminho novo. Até para mim, porque também para mim, tudo isso que a gente está fazendo aqui é muito novo. Se tornou na minha vida algo que caiu de repente, até por conta de política, etc, etc, etc. Mas foi algo muito novo agora. Nunca é cedo demais para mudar. Nunca é cedo demais para mudar. Faça acontecer Para na não sua ver vida. acontecendo. Eu tenho um grande amigo, Jamil Albuquerque, que estará aqui também conosco. Ele diz algo muito especial. O dia mais importante da sua vida é o dia em que você entende por que nasceu. Eu entendo por que você nasceu. E eu já entendi por que eu nasci. Então vamos fazer valer a pena. Su, E vale muito a pena. você Muito é obrigada. espetacular. Obrigada. E eu estou falando sério. Você é uma mulher de garra. É uma mulher que, independentemente de idade, de condição, você foi sozinha, porque eu sei que você foi sozinha, e fez tudo acontecer. Nós todos podemos. Vamos acreditar. É o que eu falo, E vamos estar juntos. nós temos encontros da cúpula. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque isso está dentro da gente, a gente tem que lutar. Nós temos objetivos, vamos correr, vamos em cima desse objetivo. Enquanto não alcanço o objetivo, eu tenho uma meta e eu não vou desistir enquanto eu não alcançar essa meta. Né? Isso é muito importante. E só mais uma coisa, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, vamos deixar anotado aí. Pode falar, deve falar. SCC Koch, K-O-C-H, no Instagram, e no TikTok, doutora.Susana Koch. Vai lá, gente, eu estou com quase 59 mil seguidores, e vamos para cima para vocês terem informações diárias sobre todo o direito bancário, tudo sobre o consumidor bancário. E eu quero agradecer muito a vocês, o Café Milionário. Eu já ganhei a minha caneca, a gente que agradece. e eu amo um cafezinho, e muito obrigada mesmo, de coração. Imagina. Tá? Susana, a gente te agradece de coração. Muito porque obrigada. Realmente é difícil recomeçar. A gente sabe que é difícil. Mas é uma frase que eu vou deixar para todos aqueles que são apaixonados pelo direito. E aqueles que não são, pensem. Quem sabe você não vai fazer uma faculdade de direito e se tornar um grande advogado. Porque a justiça precisa de pessoas como você. Como você, doutora. Gratidão. Gratidão nossa. Deus abençoe a todos. Tamo junto. E logo, logo, podcast Café Milionário vai voltar na sua casa, na sua telinha, e nós vamos juntos fazer muita diferença. E me sigam também, tá? Ismar Cabral Menezes Oficial, Instagram. Vai ter canal novo, gente. Se preparem aí que vai ter canal novo. Eu vou entrar no barco dessa doutora aqui. E nós vamos juntos, todos nós, fazermos toda a diferença. Pelo nosso povo, pela nossa cidade, por todos aqueles que merecem tanto. E para honrar os nossos. Amém. Né? Para honrar os nossos. Gente, obrigado. Obrigada. Deus abençoe e tamo junto.